subir as crianças. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu estou com grande expectativa pelo que o Senhor vai fazer conosco hoje. Amém? No domingo, já faz alguns dias, ou meses, eu não parei para contar. Mas o Senhor tem liberado coisas precisas. Eu acho que chegou o tempo da gente liberar com a casa. E sabe, irmãos, como é preciso nós ministrarmos a partir de Cristo, não a partir do nosso conhecimento. Se eu for nas minhas anotações, eu já perdi a conta de quantas anotações de palavra eu tenho anotado. Eu tenho certeza que eu posso pregar todas aqui sem repetir, todos os domingos. E quando eu voltar a repetir, vocês nem vão perceber que eu repeti. Porque é muitas. Mas isso não passa de uma anotação. Porque o mais importante da palavra não é uma anotação, é a vida de Cristo que é impartida. E é tão interessante quando Cristo começa a ser o governo da nossa vida, irmãos, que antes de nós ficarmos desesperadamente lendo um versículo para pregar, primeiro o Senhor revela a palavra em nós, e depois nós vamos para a palavra embasar tudo aquilo que Ele revelou de dentro para fora em nós. Amém? E essa palavra, ela saiu debaixo de um confronto das trevas sobre a minha vida. Essa semana eu fui confrontado, porque tinha uma pessoa que estava me agindo no sistema desse mundo, irmãos. Você é forçado a quebrar princípios. E eu respondi assim para uma pessoa: eu perco tudo dessa terra, mas não quebro princípios do reino dos céus. Eu durmo tranquilo, coloco a minha cabeça no travesseiro, durmo e levanto tranquilo. Eu não tenho um compasso e não tenho um esquadro que... Falei desse jeito. Eu não tenho um compasso e um esquadro que esquadrinho as minhas finanças. Porque Cristo é o governo da minha vida e das minhas finanças. Eu estarei bem aonde Cristo quiser que eu esteja bem. E essa pessoa, ela falou para mim assim, uma palavra... E ela falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. Inocência não é uma virtude. Inocência é um defeito. Não fique achando que ser inocente é ser virtuoso. Ser inocente é ser defeituoso. E no mundo corporativo, um inocente não sobrevive. E aí aquela palavra desceu como uma flecha das trevas. O Espírito Santo falou comigo: não receba esta palavra. Não receba esta palavra, porque eu vou revelar para você coisas profundas a respeito do meu reino. E eu falei: Senhor, então eu não recebo isso não, está repreendido, eu não recebo esta palavra e eu quero que o Senhor me fale isso um pouco mais. E aí a única voz que eu ouvi no meu interior, ele diz assim: filho, quem é governado pelo sistema deste mundo trata a virtude da inocência como um defeito. Mas para quem importa a Cristo, inocência é mais do que uma simples virtude. É a plena manifestação do caráter de Cristo. Só foi isso que eu ouvi, essa frase. A inocência é a plena manifestação do meu caráter, do caráter de Cristo. E isso pegou muito ao meu espírito, e o Senhor foi revelando coisas precisas e preciosas. Porque, irmãos, nós precisamos estar atentos. Nós vivemos num mundo que nos ensina a ser maliciosos, principalmente em ambiente corporativo. Te ensina a ser malicioso, mas o reino não te ensina isso. O reino te ensina a ser prudente. Simples como uma pomba, mas prudente.
Prudente não é ser malicioso. E nós vamos fundamentar um pouco sobre isso hoje. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 20 de Gênesis. E foi aqui que o Senhor me estabeleceu algumas coisas. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou como a sua mulher. E certa noite Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas Senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou, ela é minha irmã, e não foi ela pessoalmente quem confirmou, ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. Então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Agora, pois, devolve a mulher desse homem, ele é profeta, e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Volta aqui comigo e diga aqui no versículo 4. Mas Senhor, vais matar alguém inocente? Diga comigo. Mas Senhor, vais matar alguém inocente? Tremendo isso, né, irmãos? Essa história todo mundo conhece. Sara era meio-irmã de Abraão. Ela era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Então Abraão chegou a essa terra, ele chegou com uma meia-verdade. Sara era muito bonita e muito formosa. Todos os reis, ou todos os homens, poderiam até matar Abraão para poder ficar com Sara. Abraão, com medo, e a gente já entendeu que um valente não tem medo, ele chegou para ela: fala que você é minha irmã, pelo menos assim eles não me matam, né? E assim a gente flui. Meia-verdade. Abraão foi malicioso, contou meia-verdade, porque ele estava mais focado nos seus bens e na sua vida pessoal do que na verdade do reino nesse ponto. O medo faz isso, o medo faz você focar na sua vida pessoal e quebrar princípios. Porque antes, Sara era meia-irmã de Abraão, mas a partir do casamento ela se tornou esposa de Abraão. Você está entendendo alguma coisa? A igreja, você já entendeu. Você já entendeu no Espírito. Não é mais irmã de Jesus, é esposa. E não podemos tratar ela como uma simples irmã, mas vamos ver outra hora. Senão o Senhor vai mudar todo o negócio aqui que Ele já revelou a nós. E essa história todos nós conhecemos. Abimeleque leva Sara para sua casa, leva ela como uma das suas mulheres, e é assim que funcionava, irmão. Um rei olhava uma mulher bonita, ele falava assim: ó, essa vai ser minha esposa. Era assim que funcionava, era o costume da época. Olhou uma mulher bonita, não é casada, não é comprometida com ninguém, traz para o meu harém. Foi isso que aconteceu com Sara, pela mentira deles. Abraão fala que é minha irmã, e eu vou falar que você é minha irmã, ela é minha irmã. E Sara fala: eu sou irmão. Ah, beleza. Abimeleque, um homem que ouvia também a Deus. Abraão não sabia, porque nós somos pessoas que achamos que só nós ouvimos o Senhor. Só nós temos um relacionamento com Deus. Abraão chega nessa terra, Abimeleque era um cara que relacionava com Deus também.
E Deus falava com ele, a ponto de Deus disse, você vai morrer, meu. Mas por que eu vou morrer? Você pegou uma mulher que tem marido, você vai morrer. Não, senhor, mas o senhor vai me matar, eu sou inocente. Aí o senhor fala, por causa disso eu te salvo. Vai, devolve a mulher, e ele vai rogar, porque ele é profeta, e ele vai rogar pela tua vida. A virtude da inocência aqui salvou Abimeleque. Porque Abimeleque podia fazer diferente. Beleza, ela é casada, então vou matar o marido dela e ela fica viúva. Aí eu posso casar com ela. Se fosse um malicioso, ele ia dar um golpe no Senhor. Ele ia dar um 7-1 em Deus. Ó Deus, eu não deitei com ela ainda, mas eu posso matar o marido dela, eu sou o rei. Posso matar, por quê? Porque ele me enganou. Ele mentiu para mim. Se mentiu para o rei, morte. O malicioso faria isso. Qualquer malicioso faria isso. Ela é bonita. E aí tem mais, se eu matar o marido dela, os despojos do marido dela vêm com ela. E não, hein? O malicioso faria isso. Porque ele não tinha deitado com ela ainda. Ele não tinha consumado o ato de casar-se com ela ou de ser o esposo dela. Mas ele podia falar, eu tenho uma estratégia. Mas ele era inocente. E ele ouvia o Senhor, e ele entendia, e ele cumpriu os princípios. O Senhor falou assim, devolve. E ele foi lá e devolveu. E se você for pesquisar sobre virtude, você vai entender que virtude é uma qualidade daquilo que se conforma ao correto, se conforma ao que é desejável. Então, virtude, o que é virtude? É tudo aquilo que se conforma àquilo que é correto, aquilo que é verdade, aquilo que é desejável. Então, é uma conformidade com o bem. Carregar virtude é carregar ações que são conformes com o bem e não com o mal. Seja ele com a excelência da moral e da ética. Então, uma virtude, ela é conformizada com a moral e com a ética. A conduta de alguém que é virtuoso, e a virtude é isso, é estar alinhado moralmente, é ser digno, é ser um homem digno, é ser um homem verdadeiro, é ser uma pessoa que porta a verdade. Então, virtude é algo puro, e nós só podemos ter virtude a partir da vida de Cristo. Não existe uma virtude fora da vida de Cristo, porque é uma natureza. Mulher virtuosa, quem a achará? O que é uma mulher virtuosa? É uma mulher que porta a natureza de Cristo. E ali flui virtude. Quais virtudes? De generosidade, de amor, de inocência, de pureza, e assim vai. Todas as virtudes. E quando você vai pesquisar sobre o que é defeito, o defeito, basicamente, ele é descrito como uma imperfeição, uma deformidade, seja ela moral, ou seja ela física, é um defeito. É um mau funcionamento, é aquilo que não funciona correto, é aquilo que tem falha, é aquilo que tem dano, é aquilo que é ausente de perfeição, ausente de correção, ele é imperfeito. E o defeito é um hábito que causa danos. Diga comigo, o defeito é um hábito que causa dano. E a inocência, querido? A inocência é a qualidade de quem é incapaz de praticar o mal. A inocência, ela é a qualidade de uma pessoa que não tem capacidade de praticar o mal, mesmo que ela seja empurrada a praticar o mal. É o estado daquele que não tem nenhuma culpa, não tem nenhuma falta e não tem nenhum crime. Então a inocência é uma qualidade de alguém que é incapaz de praticar o mal. Só tem uma pessoa que é incapaz de praticar o mal: Cristo.
E nós só chegamos a este lugar quando Ele passa a governar nossa vida por completo. O lugar da inocência, o jardim da inocência, como nós cantamos, quero voltar ao jardim da inocência. Só conseguimos voltar a esse lugar, onde o Pai revela coisas profundas e misteriosas para nós. Num lugar onde nós somos incapazes de pensar no mal, incapazes de pensar em prejudicar alguém, incapazes de carregar a maldade. Isso é inocência. E a malícia que todo mundo fala que você precisa ser malicioso. A malícia é uma aptidão para inclinar-se para o mal. A aptidão é aquilo que te leva a isso. É uma má índole. É uma malignidade, maldade. E eu gosto do final, habilidade para enganar. Parece com uma pessoa que nós conhecemos. Habilidade para enganar. E o engano, irmãos, ele vem de uma estratégia habilidosa. A igreja ou pessoas vivem honestamente enganadas. Por quê? Porque o engano, ele vem pela natureza maligna, ele vem pela natureza adquirida na árvore do conhecimento, adquirida no pecado, na raiz adâmica. E esse engano, ele vem com uma habilidade para te enganar e você começa a achar que é certo. A ponto da sociedade falar assim, ó, quem não é malicioso não consegue viver num ambiente corporativo. Agora, eu posso afirmar com clareza para você que quem é malicioso não consegue fluir no ambiente do reino. Porque o ambiente do reino, ele porta a verdade. O ambiente do reino, ele porta a inocência. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que a inocência, ela está em tudo o que nós fazemos. Está no ponto de nós nos tornarmos como criança. Porque a palavra diz para nós que quem não se tornar como criança, Mateus 18, tinha as crianças lá bagunçando, e os discípulos, não, vai embora, criança, vai embora. O Senhor pega uma criança e põe no colo e diz assim, olha, com certeza eu vos afirmo, que se vocês não vos converterdes, e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque uma criança, ela não tem maldade. Uma criança, ela não tem malignidade. Uma criança. Um adolescente aí já é diferente. Uma criança. Então, aí você fala assim, pastor, mas o senhor sempre fala que nós temos que ser adultos, maduros, sim. Na nossa mente. O Senhor sempre fala para nós que nós devemos portar uma mente de governo. E uma mente de governo, uma mente de rei, é só para maduros. Mas o coração tem que ser como de uma criança. Um coração que é puro na inocência, no trato e no cuidado. Não existe render-se à paternidade sem essa condição de inocência. Porque a paternidade me leva para um lugar onde eu devo acreditar e confiar naquilo que o pai fala. Eu vejo meu filho Danielzinho de 6 anos, tudo que eu falo para ele, ele confia cegamente e faz, porque ele é uma criança. O adolescente já vai pesquisar um pouco mais. Só que quando nós falamos de reino, nós não estamos falando, querido, de você ficar questionando, será que é, será que não é, vai ou não vai, acontece ou não acontece. Você está entendendo isso no espírito? Ou você cai de verdade como uma criança e deixa o seu coração entregue a isso, e você seja livre de tudo aquilo que te leva para um lugar fora da inocência, porque a inocência é qualidade no reino. Eu não vou falar que a qualidade apenas, inocência é uma natureza, e a natureza de Cristo. Ele foi o inocente do início ao fim. 1 Pedro 2,22 diz que ele não cometeu pecado algum, e nem qualquer engano foi encontrado em sua boca, ele não cometeu crime algum. E quando nós falamos sobre inocência, nós falamos aquele que não é culpado de nada e nem de uma determinada falta ou crime. Não se achou crime em Cristo, não se achou culpa em Cristo.
E não existe outro lugar para nós, querido, entrarmos nesse lugar da inocência, se não formos rendermos a vida de Cristo. A inocência nos faz ouvir o Senhor de dentro para fora. A inocência nos leva para um lugar chamado secreto. E secreto não é quando você entra no seu quarto e fecha a porta. Secreto é ouvir Deus falar com você constantemente de dentro para fora. Esse é o lugar secreto. Este é o lugar. O mais precioso de Adão era na viração do dia ele ouvir Deus. E você acha que Adão ouvia Deus de fora? Adão ouvia Deus dentro. O dia que ele ouviu Deus fora, ele se assustou. Está me chamando? Sim, Adão. O que aconteceu com você? Você perdeu a pureza, você perdeu a inocência. Porque ali, o que era inocência? A incapacidade de fazer mal. A partir daquele momento, Adão ele foi capaz de fazer o mal. E o primeiro mal que ele começou a fazer para a geração humana, para a terra. Então nós temos que entender, querido, esse mundo que é dominado pelo humanismo, que é dominado pelo antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro. Ele vai sempre te levar a pensamentos humanistas. E um dos pensamentos humanistas é: um pouquinho de malícia é bom. Não. Nenhuma mescla é perfeita no reino. Nenhuma mescla é perfeita no reino. Ou portamos a vida de Cristo e vivemos na inocência. E se formos para sermos crucificados na inocência, vamos ser crucificados na inocência. E no terceiro dia nós vamos ressuscitar com poder e glória, para estabelecimento de um reino eterno, inabalável. Não existe malícia. Malícia não é uma qualidade. Malícia é pecado, malícia é contaminação, malícia é mescla. No reino existe prudência. A malícia é mescla. A malícia é colocar o homem no centro, é colocar você no lugar. E o antropocentrismo, ele prega isso. O homem no centro não é mais Deus. Porque nós vivíamos uma sociedade mais antiga que era teocentrista, ou teocentrismo, que é Deus no centro. E nós passamos para o antropocentrismo, que é o homem no centro. O homem é o centro de todas as coisas. Nunca foi, nunca será. Tentam fazer e só fazem bagunças. Porque quando põe o homem no centro, há divisão. Um é da direita, outro é da esquerda, outro é do centro, e assim vai. Por quê? Porque o homem, são pensamentos humanistas. Eu penso desse jeito, eu penso daquele jeito. E nada que é do homem tem a contribuir para a nossa maturidade espiritual. Diga assim: nenhuma filosofia humana pode me colocar no maior lugar de maturidade. Nenhuma filosofia humana me leva a qualquer lugar de maturidade. E você vai ser confrontado, querido, a sair deste lugar. Agora, se você vive a vida de Cristo, você vai viver pela inocência. Se for para pagar pela inocência, você vai pagar pela inocência. Mas saiba de uma coisa: você está sendo levantado para um propósito maior. Para um propósito maior. Você pode ser devorado pelas trevas, você não vai ser devorado, querido. Quanto mais bate, que nem clara de ovo. Quanto mais bate, mais você cresce. E sabe qual é o melhor lugar para nós adquirirmos a maturidade do Cristo? É sermos crucificados. Então não tenha medo disso. O melhor lugar para chegarmos à maturidade de Cristo é sermos crucificados. Porque aí Ele toma a nossa vida por completo e nós passamos a ter a vida dele. E quão maravilhoso é. Quão maravilhoso é. Então entenda isso, querido. Entenda isso no Espírito. Essa palavra não é uma palavra para infantis espirituais. É uma palavra para quem deseja crescer na sua maneira de pensar. Nós não devemos pensar como o mundo pensa. Sermos maliciosos e maldosos só significa o quanto fraco nós somos.
Uma pessoa que precisa usar de estratégias maliciosas para se dar bem na vida, ela está afirmando o quão incompetente ela é. Porque ela precisa prejudicar alguém para poder se estabelecer num lugar. Quem importa a vida de Cristo não precisa disso. Porque a própria natureza de Cristo vai estabelecer o quão perfeito você é na vida de Cristo. E sabe o que é interessante? Que seja para você ganhar menos, ou seja para você ter menos, e as pessoas vão olhar para você, mas eu ganho 3 vezes mais que você, e você vive melhor do que eu. Ou você tem mais dívidas do que eu, mas vive mais em paz do que eu. Por que isso? Aí você fala assim, porque há dentro de mim habita uma paz que excede todo entendimento. Quantas das vezes as pessoas me olham e falam assim, eu não acredito. Cara, eu não acredito. Eu não acredito, por que você está em paz? Assim, porque dentro de mim há uma paz que excede todo entendimento. Mas você não se preocupa? Fala assim, eu preocupo, mas depois desocupo. Porque eu tenho uma paz que excede todo entendimento. A preocupação, irmãos, a preocupação é o estado de quem não quer se ocupar. Porque preocupação é estar antes da ocupação. E tem como você ocupar antes de ser? Não tem como. É por isso que é preocupação. E no reino não tem lugar para desocupados. Você pode ver todos os caras que o Senhor chamou estavam fazendo algo. Davi estava fazendo. Os seus discípulos, cara, eles não estavam fazendo, não. O Senhor podia ter ido, sabe na onde, buscar discípulos para ele? Lá nas escolas teológicas, porque tinha as melhores escolas teológicas. Cristo podia ir lá e falar assim, quem quer ser meu discípulo? Não, Cristo foi na beira da praia, pegou uns caras arrastando peixe, você está entendendo? Falou assim, ei, vem ser meu discípulo. Não, mas você não vai lá, não, lá está cheio de vagabundo, eu não quero vagabundo, eu quero quem pega na mão, eu quero quem pega, eu não quero desocupado. Está cheio de cara que sabe um monte de coisa lá, mas está desocupado, eu quero o cara que pega. Você está entendendo isso? O Senhor não foi lá nas escolas teológicas, estava lotado. Ele foi lá na beira. Daqui a pouco ele chegou, tinha um cara que estava cobrando imposto. Você mesmo vai ser meu discípulo. Mas por que eu? Porque tem que ser trabalhador. Para andar comigo tem que ser trabalhador. Mas eu não sei nada disso, não tem importância. Você vai caminhar comigo. E a impartição da paternidade vai impartir minha vida sobre você. E sabe de uma coisa? Você vai pregar o evangelho pelo mundo todo. Mas como eu não participei das escolas teológicas, eu não estou sendo desde cedo treinado por um mestre. Chegou o tempo onde agora não é a letra, mas é o Espírito que vai te ensinar, vai te impartir. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Aí pega uns caras brutos, pensa nos caras brutos, pescador, que sabia falar de sardinha, de salmão, de corvina, e essas coisas aí. E aí vai pregar o evangelho. E o cara, quando prega a sua primeira pregação, são 3.000 almas se rendendo a Cristo. Depois ele prega de novo, não, acho que não está bom não, vou pregar, vai ser menos. Aí é 5.000. O cara não participou da escola teológica. O cara não participou das escolinhas. Mas ele tinha a vida de Cristo, e essa vida manifestava a vida. Porque onde a vida chega, ela modifica. O cara não estava pregando mais por conhecimento humano, ele só estava liberando a vida. Chegou uma hora que esses caras não conseguiam mais orar pelos irmãos. Faz uma fila aí que nós vamos passar e a sombra vai curar. Você está entendendo isso? Só a inocência pode levar a esse lugar. Só a inocência. Se não for um lugar de inocência, a sua razão vai querer me questionar. Peraí, não, se eu não posso curar e está tendo bastante gente, aí vem a malícia. Faz uma fila, 50 por cada oração. E hoje, irmãos, e hoje, a hora que eu estava vindo para cá, aí eu liguei o rádio, aí caiu uma rádio abençoada lá, e nós recebemos uma palavra profética pela rádio. Eu vou te ensinar aquilo que eu aprendi. Olha que barbaridade, irmãos.
Você tem o direito, se você serve a Deus pela palavra, você tem o direito de pressionar Deus e pedir o que você quer. Você tem o direito de intimar o Pai. Foi assim que eu construí meu império. Desse jeito, irmãos. A Cristiane não queria ouvir, falou, deixa um pouquinho para nós ver esse negócio. Quero ver até onde vai. E aí esse evangelho que o povo quer. Cara, que direito. O único direito que nós temos é de perder a nossa vida. Esse é o evangelho de Cristo. E ele falou assim, porque Deus é obrigado a me abençoar. E eu quero te ensinar isso. Esse é o evangelho da malícia, irmão. Esse é o evangelho da malícia. E esse não foi o evangelho que os apóstolos levaram. Eles falaram, nós precisamos curar, nós precisamos abençoar. Faz fila aí. Senhor, nós vamos passar e a sombra vai curar, porque tem muita gente. Porque o evangelho é poder de Deus. E tem mais, Pai. Eles estão vindo pela cura, mas cura não salva. Nós queremos o espírito deles. Nós queremos eles servindo ao Senhor. Cura não salva ninguém, irmãos. Eu já vi uma pessoa na cadeira de roda levantar da cadeira de roda. Eu já vi. Eu era uma criança de 4 anos. E eu vi isso na igreja. A pessoa entrar na igreja com uma cadeira de roda, se levantar. Pastor João Henrique do Amaral, já é falecido, orou por aquela pessoa se levantou. Irmãos, pensa na igreja pentecostal pulando de alegria, glorificando. Que bênção. Na segunda-feira, a mesma pessoa estava tomando cachaça no bar. Porque cura não salva, milagre não salva. Só salva aquilo que nós mudamos a nossa vida. Não adianta a gente ficar pregando cura se nós não levarmos as pessoas à maturidade em Cristo. Foi Deus que curou? Foi Deus que curou. Foi a oração do pastor? Foi a oração do pastor, porque é um homem de Deus. Nós não podemos, isso é colocar o homem no centro. Deus tem o direito, Deus tem a obrigação de cumprir o que é meu direito, porque eu cumpro a palavra. Aonde você cumpre a palavra? A palavra é Cristo. Se nós queremos cumprir a palavra, a primeira coisa que nós devemos fazer é morrer. Porque Ele é a palavra é Ele. E quando nós morremos, nós cumprimos a palavra, nós nos tornamos Ele. João já diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, se nós entendermos isso, nós não vamos protelar algumas coisas. A inocência precisa fluir em nós, para que nós possamos avançar espiritualmente. Porque se a inocência não fluir, nós vamos sempre duvidar, nós vamos sempre achar que sabemos. Paternidade, essas coisas aí. Pedi envio para fazer o que eu devo fazer. Estou fora. Eu já sei, eu já estudei, eu já me formei, eu sei tomar as minhas decisões. Querido, ninguém está falando que você não sabe tomar decisão. Mas uma coisa é você tomar a sua decisão, e outra coisa é você ter autoridade para tomar a sua decisão. O reino dos céus fala sobre autoridade. O reino dos céus não é para aqueles que querem fazer as coisas do seu jeito, mas sim para aqueles que se submetem a fazer do modelo do reino. Quando nós falamos, filho, se preserve, não namore, faça corte. Nós não estamos proibindo você de namorar. Nós só estamos apresentando para você um modelo onde você não vai se frustrar. Quantos casamentos que nós cuidamos, quantos casamentos que existem na igreja que são frustrados porque na época do namoro houve violação. E a inocência é o melhor lugar. A corte é a coisa mais preciosa do reino, porque volta ao princípio da palavra. A corte é um compromisso com respeito, sem contato físico. E quando casa, meu Deus do céu, love night, puro, sem mistura, sem mescla. Agora, qual é o modelo desse namoro humanista? É o namoro que você põe a boca em tudo, aperta tudo, passa em tudo, abusa em tudo, e quando casa, está com aquela sequela, a mulher com aquela sequela, o homem com aquela sequela. E quando não dá certo? Aí fica a mulher para um lado se sentindo
abusada, o homem por outro lado se sentindo humilhado. O reino dos céus, ele é de preservação. Ninguém é proibido de namorar, mas nós ensinamos o modelo correto. Se você quer viver debaixo do modelo correto, praticar a corte, você vai ver quão maravilhoso é para a sua vida. O quão precioso é você chegar ao casamento e dar o seu primeiro beijo no momento do casamento. Quão precioso é isso, quão espiritual é isso. Pastor, é possível? Sim, para quem é morto é. Para quem se entregou a sua vida para Cristo e quer viver um evangelho de verdade, é. E o que você vai ganhar? Escrilho, quando você se renuncia a você. O que você ganha no reino é precioso. É precioso. O que mais que eu vou ganhar? No mínimo você não vai ficar frustrado se não der certo a corte. Porque não houve envolvimento emocional a fundo. Não houve corrupção natural das coisas. Porque o namoro é a malícia. O namoro foi implantado pela malícia, irmãos. De querer um prazer antes do casamento. E quantas pessoas do namoro passam para o próximo estágio e perdem a pureza do reino porque estão praticando um próximo estágio? Estão defraudando o templo do Espírito. Amém? Você consegue entender? Por isso que a pureza da inocência, irmãos, ela é incompreendida pelo mundo. Porque só pode compreender a inocência quem tem a mente de Cristo. Só pode compreender a inocência quem não é governado pelo sistema deste mundo. O sistema deste mundo é mau. Romanos 12 nos ensina: renovais a vossa mente, não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Tudo que nesse mundo é normal, para o reino é impuro. Porque a malícia, ela não cabe no reino. O reino é um lugar de inocência. E inocência não é ser bobo. Bobinho, não. Inocente é ser puro. Porque no reino o Senhor nos ensina a ser prudente. Inocente é ser puro. A pureza da inocência. Que lugar preciso e precioso é viver neste lugar da inocência. Um lugar que você não carrega o peso de ter prejudicado a ninguém, não carrega o peso de ter feito mal a ninguém, porque o inocente, ele é incapaz de fazer mal. E quantas das vezes, talvez, você é julgado pelo sistema deste mundo: ai, você é muito inocente, que bobo você é, como se fosse um defeito. Sabe o que eu vou falar para você hoje? Não, querido, que inteligente você é, porque você é inocente. Quão sábio você é, porque você está administrando riquezas espirituais. Você está manifestando uma natureza. Se todo mundo praticasse a inocência, a corrupção não existia. Porque o inocente, ele é incapaz de praticar o mal. Se todo mundo praticasse a inocência, o assalto não teria. Porque uma pessoa inocente não tem espaço vazio para as trevas. Uma pessoa inocente, ela é carregada da natureza de Cristo. E todos aqueles que são carregados da natureza de Cristo vivem cheios da vida de Cristo e não dão espaço para as trevas. Porque as trevas é terrível. Abre uma brecha para você ver. Você abre uma brecha, ele entra. Se abre outra brecha, aí vai. O inocente, ele é incapaz de falar de alguém, porque ele sabe que se ele falar de alguém, ele está fazendo mal. Então a inocência, ela é uma natureza pura. Ela é a natureza pura de Cristo. Não tem um caminho, outro caminho para a igreja, irmãos, caminhar que não seja a inocência. Eu quero caminhar com Cristo, mas eu quero ser malicioso. Mas o Senhor era malicioso. Ele não era malicioso, ele era sábio. A sua sabedoria destruía a malícia dos fariseus. A sua inocência vai adquirir a sabedoria do Senhor, e as suas palavras serão tão sábias que destruirão todas as malícias dos fariseus. Quando chegaram para Jesus em todas as coisas: Senhor, é lícito se divorciar,
Senhor, é lícito pagar imposto. Senhor, é lícito isso. Senhor, é isso. Ele respondia com a sua inocência, mas através da sua sabedoria. Porque inocência é uma natureza, querido. Inocência não é ser tapado e bobo. A inocência é viver a verdade de Cristo. E não há possibilidade de nós influenciarmos uma cidade com a malícia humana. Porque a malícia, ela vem do humanismo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou artimanhar para conseguir pessoas? Querido, a malícia ela é tão terrível que ela usa do network, ela usa das conexões para autopromoção. Quem é inocente não precisa disso. Quantas pessoas que buscam conexões para se autopromover estão fora da inocência? Aí eu vou fazer amizade com esse porque esse me promove. Eu vou fazer amizade com aquele porque aquele me promove. Eu vou ser filho daquele porque aquele me promove. Eu vou tirar umas fotos com esse cara aqui porque esse cara vai dar um boom nas minhas redes sociais. Vai ter views e mais views, likes e mais likes nas minhas redes sociais, porque fora da inocência. Agora o inocente, ele não precisa. É inocente. O inocente não está focado em si, ele está focado no reino. O inocente, se ele tiver 50 mil views ou 5 views, para ele é a mesma coisa. Não se trata dele, não se trata do nome, se trata da vida que ele carrega, se trata da verdade que ele porta, se trata do travesseiro que ele deita e descansa, se trata do reino que ele manifesta. Então nós precisamos entender isso, querido. 1 Coríntios 14, 20, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 14, 20. 1 Coríntios 14 e 20. Ore candalabastori andalamas. Ore calabastori calamandere bastori andalamas. Olha aqui que diz 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças. Contudo, adultos quanto ao entendimento. Nós devemos ser puros, inocentes como crianças, quando se trata do mal. Mas quando se trata do reino, nós devemos ser adultos na nossa maneira de pensar. E ser adulto na maneira de pensar é entender que portar a consciência da verdade de Cristo e a natureza de Cristo me protege. Saber que um ambiente, uma casa paterna me traz proteção e não proibição. Tem muita gente que não entende o ambiente paterno. O ambiente paterno é livre, não te proíbe de nada, você pode fazer o que você quiser. O pai, ele não proíbe o filho de nada, ele só ensina. O filho faz se ele quiser. Só que o filho que se posiciona e entende é o que mais cresce, é o que mais se habilita. No reino, quando nós falamos de semente, nós falamos de semear. E quando você olha na lei natural, ninguém colhe antes de semear, irmão. Todo lavrador, primeiro ele semeia e depois colhe. E ele semeia sem saber o quanto que ele vai colher, mas ele semeia, porque se ele não semear, ele não colhe. E sermos inocentes é isso, é sermos puros. Não é esperarmos ter para semear. Já pensou, o lavrador acorda de manhã e não semeia nada assim, eu vou colher agora aqui 50 sacos de arroz, mas eu não semeei. E depois que eu semear, depois que eu colher, aí eu vou semear. Você está entendendo? No espírito isso. Riquezas terrenas, mas os tesouros são eternos. Aí eu sou empresário, que legal. Na inocência você vai entender que a empresa não é sua. E se a empresa não é sua, o lucro também não é seu. É do reino. E aí você entende tanto, irmãos. É essa economia que nós vamos ensinar para os empreendedores aqui da casa. Uma economia que não tem crise.
Não é um sistema capitalista, porque o capitalismo é cruel. Eu ganho para mim, ganância, para mim. Eu vou crescendo e vou vivendo os luxos. Você vai para o comunismo, miséria total. Todo mundo igual, é na miséria. O reino dos céus não é essa a mentalidade, querido. É o reino que flui. E no reino não há crise. Não há crise, há abundância. Mas é uma nova mentalidade. Qual o sistema de governo do reino? Aí você precisa aprender. Aí você vem quinta-feira e nós vamos começar a ensinar para você. E você vai começar a posicionar e você vai começar a entender. Vai começar a sair clientes para você de lugares que você nunca imaginou. Porque a visão de Cristo vai para outros, vai te expandir a tua mente, você vai para outros lugares. Aí você vai assim, nossa, e ainda vai ter gente que vai falar assim para você, nossa, mas está em crise, você está cheio de serviço, hein? Aí você fala, rapaz, eu vivo num novo sistema de economia. Você está entendendo? É isso aí? Eu vivo num novo sistema de economia. O que é? Você é de direita, de esquerda? Rapaz do céu, eu sou de cima. Você está entendendo isso no espírito? É um novo sistema. Da onde você é? Eu não sou do centro, nem da direita, nem da esquerda. Eu sou de cima. Ei! Por quê? Porque eu vivo na inocência. Eu vivo na inocência. E saiba o que vocês estão semeando nessa palavra. Vocês vão colher 100 vezes mais do que vocês estão semeando. Porque vocês entenderam. Nós portamos a inocência, querido, que é uma natureza de Cristo. E se você entende isso, querido, eu te convido a ficar de pé nessa noite. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Entenda no Espírito isso. A vida de Cristo. Não há crise para quem se porta com inocência. Não há desafeto para quem é inocente. Não há ofensas para quem é inocente. O inocente não se ofende. Cristo na cruz, Ele falava, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Um inocente morrendo pela humanidade. Mas Ele sabia que ali morria um inocente, mas levantava um batalhão de filhos. Ali morria um inocente, mas levantava uma geração de filhos restaurados, adotados e curados pela essência do reino dos céus. Oh, Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre esta casa, eu declaro sobre estes filhos, um tempo de inocência, um tempo da pureza, um tempo da manifestação do Cristo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Você que entende isso e entende que isso é importante para a sua vida, dê um passo. Vem aqui para frente, dobra o joelho nesse altar, venha todo.